Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e agradecido seja o Senhor e Salvador da nossa alma. E que possamos viver em novidade de vida, amém? Mais um vídeo aí maravilhoso, que fica aí registrado no canal. Sempre digo a quem estiver chegando, o objetivo do canal é passar a mensagem compreendida de modo espiritual. Porque a palavra do Senhor diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, precisamos do Espírito Santo. Precisamos de uma vida voltada para as coisas do Espírito, amém? Para que possamos compreender Deus, compreender sua criação, compreender a mensagem, compreender o nosso papel de nova criação em Cristo. Porque até então somos criaturas de Deus. E a palavra do Senhor diz, lá em João 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquilo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê no nome será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, é necessário se aprofundar no conhecimento. Uma palavra do Senhor mesmo diz lá em Mateus 22 a 24, eu não estou aqui lembrando, não lembro exatamente o capítulo, mas pode verificar lá que diz fala a respeito dos 2 maiores mandamentos englobando os 9, já que são 10, como está escrito em Êxodo 20, mas ali não é mencionado a questão da guarda do sábado, da santificação do sábado. É mencionado, englobando, resumindo, né? Mas englobando os 9, os 4 maiores mandamentos, que é voltado do homem para Deus. Então, assim, passamos a conhecê-lo verdadeiramente e o seu eterno poder. E, consequentemente, o amor ao nosso próximo. Nisso se cumpre a lei e os profetas. Sendo assim, passamos a compreender as coisas espirituais. Passamos a entender a palavra de modo espiritual. Passamos a entender o sentido da nossa vida aqui. Por isso está aí o título, né? Que vocês procurem se atentar ao que vai ser dito e vá ao canal, porque está repleto de palavras edificadoras, né? É importante morrer para essa condição terrena. A condição terrena limita o ser humano. Limita o ser humano de tal maneira que o cega. Se percebe que o que é cegueira espiritual? Quando se ouve a verdade, quando se entende que o caminho, de fato, é um caminho único, diferenciado para a vida espiritual, porém, mas a pessoa persiste na religiosidade, persiste nos seus conceitos. Então, isso qualifica uma pessoa cega espiritual. Amém? E eu falando no vídeo anterior, porque sempre é uma sequência na questão da interpretação do modo espiritual. Eu vou ler Romano novamente, tá? Para que fique muito bem colocado essa questão de morrer para essa vida natural que o homem está tão apegado, como disse o apóstolo Paulo, o homem vive por um punhado de água que coloca em suas mãos, porém não para, porque uma hora essa água, né, sai, sendo que o Senhor quer dar ao homem, na compreensão, um oceano inteiro, que quer dizer, né, a presença do Espírito. E eu tenho colocado muitos vídeos aí para entender essa presença do Espírito, o agir do Espírito Santo. Amém? Para que possamos então ter a mente de Cristo, como diz 1 Coríntios capítulo 2, discernindo todas as coisas.
Então aqui em Romanos 5 vai dizer, e eu não vou ler todo o capítulo, tá? Vou ler a partir do versos 12, que vai falar a respeito da morte de Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. É o tempo de Moisés, tá? O pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que cometeram um pecado semelhante, que não cometeram o pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio dele, muito mais aquele que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu estou aqui lendo e o Espírito Santo falando aqui comigo. E às vezes eu fico assim, né? Meu Pai tem que empoderar em algumas palavras. Mas é o Espírito Santo que dá a compreensão, o discernimento. A palavra, ela é bem clara. Ela está colocando aqui a questão de antes de Moisés, o que imperava? Imperava a morte, o pecado, por conta de Adão. Gente, tá tendo som aí, tá tendo música aiada, tá? Então, mas mesmo assim o que importa, foca aqui a mensagem, tá? O mundo continua nas suas ondas, né? Então, por conta da desobediência de Adão, imperava o pecado. E qual é o salário do pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas aí vem o dom gratuito de Deus, que é o que está colocando aqui, que por conta de um só homem, obediente, graças a Deus, então superabundou a graça. É um novo tempo, um tempo que precisa ser compreendido. E o que o Espírito estava falando aqui comigo. Por que essas palavras não são abordadas? No seu contexto, trazendo outras mensagens que estão alinhadas. É preciso entender o Evangelho para entender o Primeiro Testamento, entender os livros do patriarca Moisés, entender o tempo dos juízes, entender o tempo de reis, que reinou, né, os reinados, entender a importância do Senhor usar os profetas. E aí Yeshua vai falar
no caminho de Emaús, como diz lá em Mateus, Lucas, como vocês são tardios no entendimento, na compreensão. Não haveria o filho sofrer todas essas coisas? Porque o que foi escrito de Moisés até ali, onde ele está, testificava dele. Tudo estava apontando por essa graça que é abundante e que não é de graça. A graça que não é de graça, não é de graça. A graça, ela exige responsabilidade. Ela exige um novo caráter, de um novo homem que precisa morrer para essa natureza terrena, como está aí o título, né? Morrer para a natureza terrena. E tudo depende da compreensão. Quando se entende, aí sim as pessoas vão explorar o evangelho, as pessoas vão dominar essa compreensão, vão ser transformadas de fato. Tem uma mensagem que diz que ainda que os filhos de Abraão são como as estrelas dos céus ou a areia da praia, apenas um remanescente será salvo. E perceba que aqui coloca, deixa eu ler aqui, versos 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, presta bem atenção, ó. Versos 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Aí vem a parte, né? Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Embora, né, o Salvador, ele veio, como eu falei lá em João 13, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único unigênito. E é importante entender essa questão do amor ao mundo. Deus de fato amou o mundo, a sua criação. Lá no início, em Gênesis, quando ele relata, ele viu que que isso era bom. Viu que isso era bom no processo, ele viu que isso era bom, viu que isso era bom. Tudo que ele fez não tem necessidade de ser aprimorado. O que há é a necessidade de ser explorado. Explorado no conhecimento, quando se trata da questão minerais, o homem explora para usufruir dessas riquezas, né, transformando em produtos. Então o homem explora porque se faz necessário, né, na vida humana, se faz necessário. E assim a roda vai girando, né, porque Deus supriu essa criação de todos os bens. É algo assim extraordinário. O que ocorre é a má distribuição de renda, as desigualdades sociais, são as balanças desonestas que o Senhor odeia. Aí a Bíblia vai ter várias mensagens que vai colocar o porquê de todo esse mal. Porque impera-se reinos na mão de homens que rejeitam a graça de Deus, rejeitam o favor imerecido, rejeitam o Filho. Por isso aqui vai dizer, finalizando no verso 19,
assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então não são todos, como está lá escrito que o pecado veio e imperou sobre todos. Mas a dádiva de Deus, que enviar o Filho dele, foi para todos. Mas não é todos que o recebem, não é todos que se aprofundam no conhecimento, não são todos que são santificados, libertos, regenerados. São todos que dão ouvido à palavra do Senhor de fato, do modo como ela nos santifica. Existem inúmeras pessoas que falam que são, mas quando você percebe que coloca aquele fermentinho e a massa cresce, e quando você percebe que é 90% eu, a minha história, eu, e 10% ali da palavra, e não coloca como evidência, como foco, o Filho, que é o autor e consumador da nossa salvação, então se percebe que é engano. E para perceber isso é preciso ter uma mente voltada para o Espírito, para discernir todas as coisas. Então aqui em Romanos 5, a morte em Adão, vida em Cristo, mostra esses dois lados. O lado da permanência daqueles que ainda estão na cegueira espiritual e a realidade daqueles que já compreenderam a importância do Filho em sua vida e quem ele é, o Filho de Deus, amém? Caso a pessoa relute a permanecer nessa natureza terrena, aqui em Gálatas 5, a partir do verso 19, eu vou ler a partir do verso 16, que vai falar da vida pelo Espírito. Ó, por isso digo, vivam pelo Espírito e, de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E para ser guiado pelo Espírito, como eu falei lá de Mateus, dos 2 maiores mandamentos, amar o próximo como a si mesmo, nisso se cumpre a lei e os profetas, né? Essas pessoas não estão debaixo da lei. Mas essas pessoas estão cumprindo a lei, porque elas estão cumprindo os 2 mandamentos. Amando a Deus, conhecendo Ele, o seu eterno poder, amando-o verdadeiramente, porque tem que amar Deus verdadeiramente, só se conhece Ele se aprofundando no conhecimento. E amando o seu próximo, aí as pessoas vão ser incapazes de infringir leis, de serem injustas, invejosas, caluniadoras, inconsequentes, soberbas, arrogantes, egoístas, tudo eu, né? Tanta coisa que leva o homem a olhar para dentro de si somente, né? E não avaliar o seu redor. Nisso se percebe que essa pessoa está cheia de dívida. Não está cumprindo a lei e os profetas, né? Então, o amor a Deus exige conhecê-lo, conhecer a palavra dele, e o seu eterno poder, amém? E evidenciar o Filho como foco. Aqui, a partir do verso 19, vai falar dessas obras da carne, que é a pessoa que está envolvida nessa natureza terrena. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já o adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui não está falando, as pessoas que não são religiosas, as pessoas que não são
que não têm um credo, as pessoas que não têm uma representatividade no campo religioso, não está falando disso, está falando de atitudes, ações individuais. Isso é muito importante. As pessoas pecam por não observarem isso, que o processo é individual, né? E aqui no verso 22 vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo, como a si mesmo, tá vendo? Alegria. Alegria é um dom do Espírito. E não confunda alegria com euforia. Alegria, ela vem de dentro para fora. A pessoa pode até estar passando um turbilhão aí, mas a pessoa está feliz, está alegre com Deus, sabe do seu propósito de vida aqui. Não precisa estar com o sorrindo o tempo todo. Amém? Paz, e não a paz que o mundo dá, mas aqui o nosso Senhor e Salvador Yeshua nos oferece, né? Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, desde o conselho que o Senhor deu lá a Caim em Gênesis 4, verso 7. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui está uma confirmação, gente, de Mateus. Cumprir a lei e os profetas. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E para dar um fechamento nessas 3 mensagens, porque eu vou ler aqui outra. Vocês veem como que a palavra do Senhor está alinhadíssima, não tem como dizer que a palavra do Senhor não, ou que a palavra do Senhor entra em contradição, jamais, tá? Então vocês prestem muita atenção, vou ler aqui o capítulo 3 de Colossenses, tá? São instruções para um viver santo. E de antemão também coloca os agravantes daqueles que estão na sua natureza terrena, amém? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. Vai estar colocando aqui questões que foram colocadas lá em Gálatas, tá? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Romanos 5. Estão vivendo lá semelhando a desobediência de Adão, mas Adão já está em outro tempo, né? Ele entrou por conta da desobediência dele, mas esses se fazem desobedientes, né? As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, malicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. Gente, olha isso aqui.
está sendo, precisa, né, entender isso, está sendo renovado em conhecimento. Eu já prossigo a leitura. Mas veja a importância do conhecimento. A palavra do Senhor diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. O conhecimento nos liberta, o conhecimento nos santifica, o conhecimento nos orienta, o conhecimento nos mostra um outro horizonte, o conhecimento nos ensina a amar a Deus verdadeiramente e o entendimento a respeito desse amor ao nosso semelhante. O conhecimento abre as portas dos céus. Não venha querer colocar se como um adorador, um servo, uma serva, alguém que vai, né, reinar eternamente, porque os conceitos são todos errados, né? Morar no céu, se morrer vai, né? Se Deus assim permitir. Mas o propósito de Deus é que vivamos uma vida eterna aqui, com essa terra transformada. Quando Ele vier, né, e colocar o seu juízo, como está escrito lá em Isaías 9, que todo o poder e autoridade foi colocado nos ombros dele, Ele vai julgar a pequenos e grandes, vivos e mortos. O reino, como diz Apocalipse, retornarão para Ele. E essa é a grande expectativa de quem está com Ele lá nos céus, ou que morreu, né, o espírito desprendeu do corpo, ou os que estão, e também os que estão aqui no aguardo dele, confiando no retorno dele, e ele é que reinará, porque existirá, como diz lá em Isaías também, um só rei e uma só nação. Louvado seja Deus, que não faltam só mensagens aí que eu já coloquei, né? Como que vai ser depois de tudo transformado? Como que vai ser aqui, né? Então precisa estar se renovando no conhecimento, não preso, fechado, relutando, né? Porque isso é obra do inimigo. Quanto mais pessoas cegas, mais o seu reino ganha força. Porque o reino do inimigo tem força através do engano, da mentira, de tudo isso daqui que eu coloquei. Inveja, orgia, ira, idolatria, maldade, malicência. Enquanto as pessoas estão cegas, isso se mantém forte, impedindo aí que pessoas sejam libertas e orientadas do modo correto, né? E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Depois eu falo a respeito disso. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai.
O amor, o elo perfeito. Já explica tudo, né? Se você voltar lá e ver o vídeo novamente, aí você vai entender. O amor perdoa muitíssimos pecados. O amor benigno. O amor exige conhecimento. Quanto mais nos aprofundamos no conhecimento de Deus, porque lá está, amai a Deus todo o seu pensamento, alma e conhecimento. É um amor profundo. É um amor que exige conhecimento. É um amor de causa mesmo. Eu amo Deus porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Eu vejo Ele em tudo. Eu sei que Ele está no controle de tudo. Eu sei que as coisas não ultrapassam o limite dEle, estabelecido por Ele. Então, quando nós nos aprofundamos no conhecimento do Senhor, conhecendo o seu eterno poder, como é que podemos conhecer o eterno poder de Deus? A própria Bíblia vai relatar detalhadamente os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Inúmeros, está aí na Bíblia. Que fala dele, do seu caráter, que não muda. Amém? Uma análise também que é importante que se façam aos que ensinam a palavra de Deus é perguntarem a si próprio: quem eu sou? Quem você é, ser humano? Além de ser um ser humano. Porque é uma lista extensa. Se eu fosse falar assim, quem eu sou? Olha aqui, né? Detalhar aqui a lista. Quem eu sou? Não basta. Mas a partir daí, vamos trabalhando a nossa mente e vendo o quanto que nós necessitamos de Deus. Precisamos conhecê-lo. É necessário que se conheça Deus para que entendam que não se pode viver de faz de conta. Se pode fazer de conta que a Bíblia é um livro de conto de fadas. O tempo está aí, determinado. Todas as coisas se cumprirão. O Senhor virá. E hora vem, Senhor Yeshua. O mundo está preparado? De maneira nenhuma. E pela carruagem como ela anda, não estará. E não é porque Deus não quer que esteja, mas é por conta dessa desobediência. A tendência do homem a se manter nessa natureza terrena o cerca, mantendo-o sempre olhando em volta e para baixo. O homem não tem ânimo de olhar para cima e buscar o conhecimento do Criador de todas as coisas. São todos? Graças a Deus, não. O Senhor tem filhos e filhas que agradam o coração dele. Pessoas extraordinárias. Pessoas que, como eu li lá em Romanos, deixa eu voltar aqui para Romanos. Aqui no versos 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Esses justos não adquiriram essa justiça própria pela sua autojustificação, pelo que fazem, pelo que não.
porque foram transformados, passaram a ter um novo estilo de vida, vivendo em novidade de vida, crescendo nesse conhecimento, e no conhecimento da graça, né, que se faz necessário. Essas pessoas se tornaram justas diante do Pai, por quê? Porque o Pai não vê essa pessoa, o Pai vê um histórico imenso e o Filho ali na direção. Ele é o instrutor, é o ensinador, é que nos ensina, é que nos guia através do seu Santo Espírito. Ele é que nos dá a orientação, ele é o caminho, ele é a direção. Então, essas pessoas se tornaram justas nele, como vai dizer lá Romanos 6, né, aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, ó, Romanos 6, a partir do verso 5. Se dessa forma formos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu já foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Graças a Deus, né? Então, entenda que a justificação no Filho se dá por entender o que foi feito por nós através dele. E entender as suas instruções, de como ele quer que nós vivamos. Se fazemos parte do corpo dele, temos que estar ali alinhados. Temos que estar aí no equilíbrio, de acordo, porque ele é a cabeça. Quem é que lidera o nosso corpo? Você consegue piscar, ou melhor dizendo, né? Consegue apalpar qualquer coisa, andar, sem o cérebro estar comandando? Não, né? Se entrar em falência múltipla, né, dos órgãos, o cérebro ele ainda é responsável. Mas acabou a função do cérebro, acabou a vida. Então, é importante, gente, entender, colocando aí, né, semelhando a vida espiritual, que se Cristo é quem nos guia, o nosso desejo, a nossa vontade está em olhar para cima, desejar as coisas de cima, nos atentar ao que é ordenado lá em cima, que é conhecido através da palavra do Senhor, já colocado muito claramente, para que não vivamos como pessoas sem esperança. Nossa esperança está baseada no conhecimento de coisas que virão, grandiosas, que já foi profetizado, já foi relatado aqui. O que falta agora é só vir o cumprimento. Se ficarmos olhando e aprisionados na nossa natureza terrena, não vai ter esperança. Não é esperança viva. Não vai ter a paz. Vai ter a paz do mundo, mas não a paz de Cristo. Pode estar cercado de segurança, mas uma hora ou outra o perigo vai ali, né? Trazer preocupação. Então, precisa se atentar a isso. Se atentar a compreender a palavra do Senhor de modo espiritual, entender o Evangelho, para entender todo o que foi colocado desde Gênesis. Abre assim como um leque, deixa muito claro a compreensão da palavra do Senhor. E nos desapegar dessa natureza terrena, de tudo aquilo que dificulta o nascer de novo, tá? Então, que o Senhor continue instruindo, que o Senhor continue com o seu Santo Espírito, porque é dele que precisamos para viver todos os tempos, né? Que ele continue abençoando, dando a direção certa, o desejo de buscar mais a leitura e ouvir o que diz a palavra do Senhor, para que tenham aí o capacete, né? O capacete da salvação, para que tenham o escudo da fé, para que tenha aí o cinto para ajustar aí, né? Para que seus pés sejam protegidos
como diz aí as amarduras, né? Lá em Efésios 6, esteja protegidos do engano. Se possível, enganaria até os eleitos, os escolhidos. Então estejam atentos a respeito disso, porque a tarefa de um liberto é grandiosa. Esteja você onde estiver, seja você o mais reservado possível, né? Seja você o mais distante da sociedade. Acredite, a sua importância é grandiosa. Você é visto pelo Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra e é muito levado em importância, né? A atitude, a ação. É preciso que se tenha essa esperança, que o que for feito por um liberto na terra não é em vão. É registrado no livro, né? É registrado pelo nosso Senhor e Salvador Yeshua. Então, que vocês estejam bem orientados, que vocês estejam bem firmados, com a esperança viva aí nos corações de vocês. Estamos aí aproximando para um novo calendário, mas cada dia é um dia novo. E que o Senhor continue abençoando e dando desejo aí de nos aprofundarmos ainda mais essa palavra limpa, nessa água transparente, preciosa, que é o Evangelho da Graça. O Evangelho de Deus, não é meu, tá, gente? Meu nome é Graça, mas não tem... Pelo amor do Criador, né? O Evangelho da Graça, dom gratuito de Deus, favor imerecido, dado o Evangelho ao ministério do apostolado do apóstolo Paulo, conhecido a partir de Atos. Amém? Então, tá aí a palavra. Temos ainda a palavra e a possibilidade de mergulharmos. Não nos prendamos à natureza terrena. O Criador repreenda isso. Amém? Então, fiquem todos na paz e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.